Você está no Brasil Nuclear, o podcast da ABEM. Todas que estão nos ouvindo, sejam muito bem-vindos ao podcast Brasil Nuclear, um podcast inovador promovido pela ABEM, Associação Brasileira de Energia Nuclear, que tem a missão de disseminar conhecimento sobre o setor nuclear de forma acessível, inclusiva, num papo super leve, descontraído, mas sempre buscando fomentar o debate, trazendo os profissionais que estão ali na linha de frente, com experiências riquíssimas para enriquecer esse nosso diálogo. No episódio anterior, tivemos a grande satisfação de ter conosco John Forman e tratamos das possibilidades e desafios para o setor nuclear brasileiro. Esse episódio, pessoal, ele já está disponível ali na plataforma de Spotify e está incrível. É um divisor de águas e nos abre a mente para esse setor que, por diversas vezes, nós não temos acesso a tanta informação. Para quem não nos conhece, a ABEM é a instituição que reúne os técnicos e pesquisadores do setor nuclear brasileiro. Entre suas atribuições está a difusão de informações sobre as aplicações pacíficas da energia nuclear em diferentes campos da vida humana, como, por exemplo, a geração de energia elétrica, que muito se fala, a medicina também, na agricultura também, no meio ambiente, na indústria, na preservação de bens culturais e a propulsão naval e espacial. O trabalho da ABEM tem o objetivo de promover cada vez mais uma maior integração entre a comunidade nuclear e a sociedade brasileira. E é isso que nós estamos nos propondo aqui com esse podcast. E hoje temos a grande honra de ter aqui conosco Eduardo Grancourt, profissional que possui uma carreira de mais de 40 anos na eletronuclear, empresa que administra e opera as únicas usinas nucleares brasileiras. E antes de assumir o comando da estatal, ele exercia o papel de presidente do Conselho de Administração da Eletronuclear, posto ao qual ele renunciou antes de ocupar a presidência da empresa. Além disso, o executivo também atuava como diretor de gestão corporativa e sustentabilidade na empresa brasileira de participações em energia nuclear e binacional SA, a Embepar. O currículo é gigantesco, é tanta experiência que nós tivemos que pegar aqui, pensamos alguns pontos para poder trazer aqui para vocês entenderem a grandiosidade desse executivo que está aqui conosco. Ele ingressou na Nuclebras em 1980, que é a atual Eletronuclear. Em 1988, chefiou missão na Alemanha, Siemens KWU, projeto Mesa 6, conjuntos de sistemas para o desenvolvimento dos projetos de engenharia de instrumentação e controle e sistemas elétricos de Angra 2. Além disso, coordenou o projeto de desenvolvimento do sistema de gerenciamento de montagem EMS para a construção e montagem de Angra 2. Participou ativamente da coordenação de implantação do SAP R3 em 1998. Foi superintendente de gestão de negócios, superintendente de TI, superintendente de meio ambiente e licenciamento, responsável pela obtenção das licenças prévia e de instalação da usina de Angra 3, SAP, instância única do grupo da Eletrobras. Isso daqui está super resumido, tá, pessoal? E a gente chega ao final dizendo, uau, que currículo, que experiência e que honra, Eduardo Grancourt, me permito, né, me utilizar diretamente seu nome para agradecer e para dizer o quanto honrados nós estamos de tê-lo conosco hoje. E já para iniciar o nosso debate, que o tempo é curto e são muitas coisas que nós podemos tratar aqui, eu gostaria que, se possível, fizesse uma avaliação da evolução do setor nuclear brasileiro ao longo dos anos. E, se quiser, é claro, com ênfase, talvez, na geração de eletricidade, que que é um pouco mais conhecido, né? Grancourt, está com a palavra. Bom, primeiramente, boa tarde, Irina, e a todos que vão estar aqui ouvindo o nosso podcast. É um prazer e uma honra estar aqui participando desse podcast promovido pela ABEM.
E, primeiramente, eu gostaria de dizer que o setor nuclear foi uma grande ação lá atrás, quando foi criado o Nuclearbras, que propiciou que o Brasil alcançasse o domínio de todo o ciclo nuclear, desde a mineração do urânio, a produção e enriquecimento, produção de elemento combustível, fabricação de componentes que nós temos hoje na Nuclep, a produção de elemento combustível e mineração que temos na ANB, a construção e projeto de usina nuclear, que é hoje responsabilidade da Eletronuclear. Enfim, eu acho que houve, naquela época, uma perspectiva de se tornar um país independente na produção de energia de fonte nuclear, mas por uma série de fatores e questões governamentais, etc., o Brasil parou com o desenvolvimento desse projeto ainda na época do Nuclearbras, quando foram encerradas as atividades em 1989, e dessa atividade ficou três empresas. A INB, que hoje detém toda a parte de produção e mineração e produção de elemento combustível, a Nuclep, fábrica de equipamentos pesados, e atualmente, anteriormente, a Nuclem, que foi criada posteriormente a Eletronuclear, com a fusão da Nuclem e a diretoria nuclear de Furnas, e hoje responsável por Angra 1, Angra 2, na operação, manutenção e construção de H3. Esse seria, vamos dizer assim, o ponto inicial desse processo, que obviamente acabou atrasando a construção das usinas, né? Vamos lembrar que no governo Fernando Henrique houve uma grande discussão da retomada, passamos por um processo de discussão dos contratos, até que finalmente chegamos a um bom termo, e um processo de licenciamento. Em 2010 foi retomada a H3, para discussão. Mas anteriormente, na retomada de Angra 2, que foi no governo Fernando Henrique, nos idos de 97, quando foi criada a Eletronuclear, conseguiu botar em operação Angra 2 sem nenhum problema e opera até hoje, batendo recorde de geração, em 2001. Ou seja, uma usina que foi parada durante muitos anos, que foi contratada ainda na égide da antiga Nuclearbras, uma série de componentes fornecidos, foi construída e montada e entrou em operação sem nenhum problema. Bom, infelizmente, parou tudo de novo por uma questão de mudança governamental. Nós tivemos uma mudança para o governo Lula e, obviamente, nesse novo governo tivemos que discutir essa condição, tivemos vários avanços, até que finalmente veio a retomada de H3. Então, eu acho que há uma percepção, lá atrás já havia uma percepção da necessidade, por mais que tivesse a questão da discussão em relação à energia nuclear ser perigosa, o que o Brasil não precisava, mas havia um entendimento da importância de dar continuidade a esse programa que tanta robustez tinha para o desenvolvimento tecnológico do país e, principalmente, de pesquisa nas academias, com participações relevantes de caráter internacional, e o Brasil, com muito respeito mundial, com grandes pesquisadores doutores nesse segmento. Então, o governo deu continuidade. E acho que é uma fonte de energia que se coloca de suma importância para qualquer sistema elétrico no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. E acho que o Brasil não podia ficar fora dessa possibilidade, e acho que a conclusão de Angra 2, que vem operando em Angra 1 desses anos todos, e agora nós estamos trabalhando na extensão de vida de Angra 1 por mais de 20 anos, demonstra a vitalidade desse sistema. E eu acho que isso é importante de ser colocado. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas. Perfeito, Eduardo. É perfeito. Me permita chamar o senhor assim, Não, claro. mas o que nós percebemos muito claramente, né, que toda vez que muda o comando do governo, existe um pouco de dificuldade para dar continuidade aos projetos que estavam ali caminhando, e nós sabemos que dentro do setor nuclear, os projetos são muito a longo prazo. São muitos braços, né? São muitos cientistas, são muitas mentes pensantes, é necessário muita articulação de toda uma cadeia para que os projetos eles vão para frente. E que foi perfeita a sua colocação, trazer esses pontos é muito importante.
E eu tenho acompanhado todo o trabalho, não só eu, como provavelmente diversos, inclusive, que estão nos acompanhando aqui agora, nos escutando, têm percebido todo um movimento de diversas esferas, de diversas frentes, levantando essa bandeira do nuclear. Porque aí nós estamos diante de uma transição energética quase que urgente, né? Que ela já está acontecendo. E a energia nuclear, ela é limpa e compensa a intermitência de fontes renováveis. Então, sim, muito obrigada pela sua colocação. E dando continuidade, recordo que há pouquíssimo tempo atrás, ainda, né, até hoje, a gente escuta muito e vê muito na mídia a questão da construção de Angra 3. E eu gostaria que, talvez, se possível, que o senhor pudesse comentar um pouquinho sobre os problemas que ocorreram e que resultaram nesse grande atraso no prazo de construção de Angra 3, que se arrasta ali por mais de 40 anos de obra, tentando implementar é, um pátio industrial de extrema importância e a gente não consegue evoluir. Poderia comentar um pouquinho sobre isso para a gente? Claro, Helena, olha só. Eu acho importante deixar claro que o projeto de H3 e H2, que são, vamos dizer, usinas semelhantes, gêmeas, lá na década de 70, mas em 80 foi discutido no Brasil que a gente ia construir. Com o término da Nuclebrar, como eu falei, parou tudo. E essa paralisação atrasou até que chegou o governo Fernando Henrique construindo Angra 2. Angra 3 deveria ser construído em seguida, mas em virtude de você ter mudança de governo, volta-se a discussão. Do governo Lula se discutiu e quando veio mais à frente o governo Dilma se retomou a construção do H3. O que aconteceu? Nós tivemos um processo de licenciamento mais complexo. Por quê? Haviam exigências ambientais mais restritivas que nós tivemos que cumprir todos os requisitos. Isso gerou mais um atraso. Mas, finalmente, em 2008, começamos a obter a licença prévia, depois de uma série de audiências públicas, e, finalmente, conseguimos, em 2009, a licença de instalação e em 2010 nós tivemos uma retomada. Então, o atraso é porque lá atrás, quem ganhou a licitação para a Angra 2 foi a Odebrecht. Quem ganhou a licitação para a Angra 3 foi a Andrade Gutierrez, que era as grandes empreiteiras do país. Quando veio a retomada de H3, houve um questionamento sobre a legalidade ainda por parte do detentor da licitação. E depois de muita discussão com os órgãos de controle e com a justiça, ficou identificado que a Andrade detinha o direito real e legal. E aí vem a discussão de se ajustar o orçamento já na égide da legislação vigente e não mais aquela antiga que foi feito inicialmente. Isso tudo gera atraso. Finalmente, em 2010, se retoma a obra e começa a se preparar todo o processo para fazer a construção e a montagem de usinas de H3. Ocorre que em 2014, quem vinha financiando essa obra era diretamente a Eletrobras, porque a Eletronuclear fazia parte do grupo Eletrobras, a Eletrobras era uma empresa com um capital capaz de financiar uma obra dessa magnitude, só que em 2014, em virtude de toda aquela crise que já é pública, a Eletrobras ficou sem recurso. Nessa, É, Oi? Houve uma paralisação, um estudo de retomada, como a gente ia tratar isso. Só que ocorreu um outro problema, veio a Lava Jato. Isso interrompeu, e só agora, em 2020, depois de todas essas questões decorrentes de Lava Jato, financiamento, nós começamos a discutir a retomada. E na capitalização da Eletrobras, a legislação impôs que fosse feito um estudo determinado pelo CNPE para a modelagem da retomada de H3. E o CNPE deliberou que fosse contratado o BNDES, a Eletronuclear contratou o BNDES, e é essa modelagem que está sendo feita para garantir uma apresentação de uma tarifa justa para o consumidor, ser viabilizado junto via o governo, através do CNPE, essa é a tarifa, essa é a modelagem, e uma vez o governo determinando, a gente retoma a obra plena. Porque o projeto tem uma grande vantagem. A modelagem que a gente está fazendo não é usar o dinheiro da União, é ter capacidade de pegar dinheiro de financiamento no mercado e
construir a usina e a própria geração de energia pagar todo esse investimento, sem nenhum recurso da União. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem. Mas isso, tudo que eu expliquei, gerou atraso e nessa retomada, e hoje nós estamos finalizando, e a nossa expectativa é que até o final do ano, início do próximo, digo janeiro, por exemplo, a gente tem essa modelagem concluída para poder o governo ter elementos suficientes para a tomada da decisão de retomar definitivamente a Angra 3 para que ela possa, ao longo do segundo ano, ser construída, montada e entrar em operação. É interessante esse posicionamento, ser colocado isso em mesa, assim, em pauta, porque a sociedade como um todo ela não consegue entender, muitas vezes não consegue digerir. Primeiro, a quantidade de informações são diversas, né, que ficam ali ao longo dos anos sendo pulverizada, e qual é a fonte correta. E também, para a sociedade como um todo, é muito difícil aceitar mesmo, vamos usar essa palavra, um projeto que se arrasta há mais de 40 anos. Então, por isso que é muito importante, toda oportunidade que nós tivermos, trazer esse assunto, colocar em pauta e falar, olha, é isso, 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 e fazer essa análise cronológica, mesmo que sucinta, mas muito didática, para falar, olha, aconteceu isso, 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 perfeito, Granco, muito obrigada. Mas dentro dessa análise que faz, né, das necessidades e perspectivas para a conclusão de Angra 3, quais seriam também as implicações caso esse projeto se fosse abandonado, por exemplo? Com certeza, o primeiro ponto que nos vem à cabeça é a quantidade de recursos que já foi objeto desse projeto, que já foi investido, né, o aporte financeiro. Mas quais são as implicações caso esse projeto venha a ser abandonado efetivamente? Eu agradeço pela pergunta. Primeiramente, eu aproveitar e fazer um preâmbulo, antes de responder diretamente, o seguinte: já foi questionado sobre uma usina que está parada. Eu quero deixar o seguinte, que a tecnologia antiga, primeiro, a tecnologia atual. A tecnologia usada para a Anga 3 é PWR, é a mesma tecnologia de todas as usinas que estão sendo construídas atualmente no mundo, no padrão, na grande maioria PWR. Tem outras tecnologias como BWR e etc., mas que, em última análise, Candu, em última análise, o que está sendo construído, proposto, é uma usina PWR, que é a mesma tecnologia adotada aí mundialmente. Bom, isso posto, o que acontece? Se eu hoje passo pelo abandono, existe um regramento, eu tenho que fazer um desmantelamento de tudo aquilo que está construído. Estimativas feitas pelo próprio BNDES, nós teríamos que investir 13 bilhões. Se eu for investir 13 bilhões, eu vou precisar de captar recursos. Imagina que eu vou pedir empréstimo e eu não tenho uma fonte de receita futura para pagar esse financiamento. Então, é um problema muito complicado, que traz impacto para toda a cadeia produtiva. Primeiro, para a Embipar, que é a hold da eletronuclear da NB e de Itaipu, porque como é que vão ter recursos para fazer esse investimento? Porque na modelagem que está sendo feita, a eletronuclear vai captar o recurso para a construção de H3 e, no final, quando começar a gerar, vai pagar esse investimento. Agora, se eu vou desmantelar, eu não terei recursos novos para pagar esse investimento. Vamos colocar que não é só isso, que o valor para desmantelamento fosse 13 bi. Ele gera um impacto diretamente nas condições, vamos dizer, operacionais da eletronuclear, da Embipar e da própria NB. A NB se tornou hoje independente e ela hoje é uma controlada da Embipar, porque toda essa modelagem da independência da NB foi calcada na capacidade dela fornecer combustível, elemento combustível, vender elemento combustível para Angra 1, Angra 2, e claro, nós já estamos comprando de H3. Se de repente muda isso, todas essas condições vão ter que ser revistas e acaba tendo até o risco de tornar todas as empresas dependentes do tesouro, que é o pior dos mundos. Então, você tem um custo de abandono muito elevado, que alguém que, no último análise, quem vai pagar a conta é a União. E quando a gente fala da União, a gente está falando do contribuinte. Então, eu acho que é péssimo. É um risco que eu não consigo imaginar. Perfeito. O que me saltou muitos olhos aqui foi o início, no preâmbulo ali, quando você iniciou, que é a tecnologia atual. Pouco se fala, ou raras vezes se toca nesse ponto. Alguém traz dizendo, olha,
está abandonada, entre aspas, porque na verdade não está abandonada, né? Ela está caminhando de forma lentamente, mas não abandonada. Tiveram diversas questões que foram acontecendo, como você muito bem mencionou aqui no item anterior. Mas a tecnologia ela é atual. Isso é muito importante para sanear todos os comentários negativos e muitas vezes até maldosos com relação a essa questão que circula na mídia, né? Porque diversas fontes de informação acabam pulverizando informações que não são verídicas e confundindo ainda mais a sociedade que está ali carente de informações e acompanhando todo esse imbróglio. Ah, outro ponto também, Grancour, que nos salta aos olhos, e até recentemente aconteceram algumas questões que a gente vem presenciando a ausência de energia, a queda, né, em diversas regiões do país. Essa intermitência da prestação desse fornecimento de energia tem sido um caos. A gente presenciou agora recentemente em São Paulo também, né? A ausência total de energia durante horas, durante dias, enfim. Como que a gente pode dizer que, com a conclusão de Angra 3, como você vê a continuidade de expansão do uso da energia nuclear na geração de eletricidade no nosso país? E não só a Angra 3, né? Talvez a possibilidade de expansão dessa fonte de energia que é tão segura, que é limpa, que é comprovadamente segura e que tem sido implementada cada vez mais em diversos países. Como que você vê essa questão? Olha, eu, Irina, agradeço a tua pergunta. Eu começo já respondendo de uma forma diferente. Das 59 usinas nucleares em construção no mundo hoje, 48 usam a mesma tecnologia de Angra 3, PWE. Então, acho que a gente já começa respondendo a atualização tecnológica que nós temos. E aí vê o seguinte: quando a gente fala de economia de baixo carbono, problemas climáticos que estão sendo discutidos, qual é a solução que vem sendo colocada em pauta por todos os países, países da Europa, Estados Unidos, da Oriente e também da Ásia? Energia nuclear. Então, eu acho que o Brasil, que tenta pensar numa economia de baixo carbono, na transição energética, não pode abrir mão dessa tecnologia. E aí vê o seguinte: dentro das questões da energia nuclear, um ponto fundamental é que a gente não vende energia, a gente vende potência. Uma usina nuclear opera um ciclo, ela é feita para operar um ciclo inteiro de 13, 14, 16 meses, dependendo da tecnologia, a 100% de potência. Que, em média, a disponibilidade das usinas, quando não estão bem, pelo menos é histórico de Angra 1 e Angra 2, é uma disponibilidade de 80%. Então, qual é a vantagem disso? Ela opera na base, ela dá sustentabilidade de alguma forma ao sistema. Se nós tivéssemos mais usinas, nós poderíamos fazer frente a várias crises hídricas que tiveram. Existe estudo que demonstra que se Angra 3 tivesse operação quando teve a crise hídrica recente, 2021, nós teríamos economizado na hora de 6 bilhões, porque várias térmicas caras tiveram que ser colocadas. Porém, do ponto de vista dessa questão hídrica e mesmo das questões de usinas renováveis, né, como é o caso da eólica solar, eu entendo que a usina nuclear, ela, vamos dizer, dá robustez ao sistema como um todo para garantir a sazonalidade e intempestividade dessas usinas, a intermitência dessas usinas, que eu considero que são extremamente importantes. Esse mix que tem das usinas nucleares com as usinas hidrelétricas e as fontes renováveis, como é eólica e solar, é que traz uma capacidade da matriz energética brasileira ser uma das mais limpas do mundo. Porque a gente tem que discutir hoje não é mais a fonte é renovável ou não é renovável. Não, agora a gente tem que discutir se ela é limpa ou não é limpa. E quanto mais usina nuclear eu conseguir colocar eólica, solar e hidráulica, que a hidráulica a gente já estaríamos estagnados na capacidade no Brasil hoje, quanto mais colocar desse tipo de fonte energética, mais capacidade de estabilidade do sistema e o sistema continua cada vez mais limpo. E se o objetivo do Pacto Global é reduzir a emissão, nós estaríamos, vamos dizer assim, saindo na frente de qualquer país.
Então, eu acho que investir na energia nuclear é garantir que a gente tenha uma matriz energética cada vez mais limpa, com sustentabilidade e com garantia energética de uma forma bem importante para o enriquecimento e o crescimento da economia brasileira e da população como um todo. Perfeito, Grancor. Infelizmente, nosso tempo ele está caminhando para o final, mas não só eu, mas todos nós ficamos muito felizes em escutar e ver, né, pelo menos saber um pouquinho mais do que está acontecendo nos bastidores efetivamente, e não apenas fonte de informação através daquelas pílulas que nós lemos em revistas e jornais, que diversas vezes não é bem o que se aparenta, né, o que está escrito ali, e percebe-se o seguinte da sua fala com relação a esse ponto. A energia nuclear, você vê 50, das 59 bases que estão sendo criadas, qual o número que está sendo? 48. 48 se utilizam da mesma tecnologia de Angra 3. Então, cai por terra a dizer que a tecnologia está ultrapassada, apesar dos anos que a obra se arrasta. E a energia nuclear ela vem sendo cada vez mais ganhando um protagonismo que ela merece, não só pela eletricidade, mas também por todas as outras questões que ela permeia e onde ela orbita. E vai muito em linha também, se nós pegarmos, das três grandes problemáticas que nós, humanidade, já estamos enfrentando. Não é mais futurologia que nós vamos enfrentar, que é questão de energia, questões de energia, questões climáticas e segurança alimentar. Então, a gente não tem mais, você falou muito bem, que não é mais energia renovável, é energia limpa. A gente já não tem mais tempo para ficar. A gente precisa efetivamente fazer algo e agora. Infelizmente, o nosso tempo ele já se encerrou até, mas eu quero. É porque a temática é tão interessante que a gente poderia aqui continuar batendo papo, né? Quando a Com gente fala certeza. então sobre não só a construção de Angra 3, mas sobre essas questões de energia, o que o mundo vem enfrentando, que são questões que são tão palpitantes que realmente saltam os olhos, como que nós estávamos adormecidos até então com relação à energia nuclear. Mas aqui eu vou pedir só mais uma coisinha, que se puder fazer um comentário sobre a importância da parceria da eletronuclear com a nossa BEM e da INAC, que ocorrerá em 2024, que já agora, né? 2024 é quase amanhã. Olha, eu gostaria de deixar claro que o IDAC é amanhã, realmente, 2024. Eu acho importante, primeiro, que essa parceria com a BEM é antiga, é uma associação que congrega vários técnicos do setor nuclear, ela tem um objetivo importante de divulgar e disseminar, sem partidarismo, mas sim a realidade, a importância da tecnologia nuclear como um todo, em diversos segmentos, como a saúde, como a agricultura e aquilo que traz de importância e, principalmente, uma relação muito próxima do meio acadêmico, para que a gente possa ter cada vez mais profissionais sendo formados nas universidades brasileiras, tanto no nível de graduação como pós-graduação, doutorado e mestrado, no segmento nuclear, que é muito importante para o crescimento do país, porque não podemos esquecer que a tecnologia nuclear atua na saúde de forma muito importante, na agricultura, na proteção de Bens artefatos de arte, culturais, né? né? Então, eu acho que isso é importante. E a BEM fomenta esse meio acadêmico e participa de forma muito direta na divulgação e disseminação dessas informações tão importantes para a sociedade, que fica muito à margem, e ela traz uma abordagem, uma linguagem, vamos dizer, afastada meramente do tecnicismo para que tenha alcance de maior capilaridade na população e não fique restrito exclusivamente ao meio acadêmico. E acho que a importância dele é justamente congregar todos esses atores imbuídos no mesmo sentimento da divulgação, o uso e disseminação da tecnologia nuclear. Eu acho que no Brasil isso é extremamente importante, porque hoje eu não vejo você ter uma evolução de tecnologia
e de medicina, e de energia, de crescimento de país, sei que você tem a preocupação com a questão ambiental, a questão climática e, dentro do conceito de transição energética, uma economia de baixo carbono. E eu acho que a importância da ABEM, a importância do NAC, estão relacionados diretamente com essas temáticas. E eu acho que isso já justifica a existência tanto da ABEM como da continuidade do desenvolvimento do INAC. Granco, só fala que hora encerrando, fechou o nosso podcast, nosso bate-papo com chave de ouro. É exatamente esse espírito que nós da BEM estamos buscando, levar o conhecimento de qualidade, de forma acessível, inclusiva e didática, para que a gente consiga levar esse conteúdo para a sociedade de uma forma geral e não que a gente fique voltada apenas para a técnica. E muito obrigada. Antes de É um encerrar, Helena, eu só queria comentar uma coisa. Um dia, conversando com o Fórmula, eu falei: olha, nós temos que buscar ver se todos, vamos dizer, membros do grupo nuclear comecem a falar para não iniciados, É isso. porque aí a gente vai É conseguir isso. maior capilaridade e adesão ao nosso propósito, nossa proposta de que a energia nuclear é fundamental para o país e para o mundo. É exatamente isso que a gente está buscando. Levar esse conhecimento para os quatro cantos do país, tirar, não deixar apenas na mão de uma meia dúzia que são os técnicos e fazer com que a sociedade como um todo não o enxergue como um vilão, porque infelizmente, até no episódio anterior, eu e Forma, nós estávamos falando sobre isso, de que existe um marketing, acho que é o segmento de pior marketing que existe é o nuclear, que é um marketing muito negativo, focado um ou dois episódios, assim, e que se levanta tantas questões e muitas vezes de forma falaciosa. Então, é muito importante a gente vir esclarecendo e demonstrando essa importância. Muito obrigada, Grancourt. Nós já encerramos, ultrapassamos do tempo, mas é sempre um prazer ouvi-lo. Espero Obrigado. tê-lo de novo conosco em outros episódios, em outros encontros. E a todos que estão nos acompanhando aqui, eu peço e sugiro que continuem nos acompanhando, terão outros episódios e também que nos acompanhem através das nossas mídias. Nós temos um site que quase que diariamente nós entramos com artigos, com notícias não só do Brasil e do mundo com relação ao setor. Também temos as plataformas sociais LinkedIn, Instagram, temos as nossas plataformas também pessoais da diretoria. Enfim, estamos ali disponíveis, acessíveis para ajudá-los a entender um pouco mais esse setor. E aqui eu agradeço, me despeço, Grancourt, muito obrigada e aguardamos vocês no próximo podcast. Tchau, tchau. Obrigado, Nina. Obrigado à produção. Obrigado a todos aí. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu o Brasil Nuclear. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima!